boa noite a todos aí, boa noite a todos que estão aí me assistindo, acredito que esteja me assistindo, né? Se o som estiver bom aí, dá um sinalzinho pra mim aí, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite, quem tá chegando por aqui, tá me ouvindo bem aí? Se estiver me ouvindo bem, eu agradeço aí se me responderem aqui para que eu possa continuar a live. Na verdade, eu nem ia fazer live hoje, não estava nem pensando em fazer live, estou em viagem inclusive, me deslocando de uma cidade, de um estado para outro, Tocantins para o Maranhão, a trabalho. Acabei de chegar no hotel agora e várias pessoas me chamando aqui, me perguntando sobre um áudio que está circulando aí em Cacoal, na mídia, e querendo saber o que é esse áudio, por que esse áudio o que eu falei nesse áudio, por que esse áudio saiu no jornal, enfim, tá? De toda maneira aí, várias especulação em cima desse áudio e eu gostaria de deixar claro aqui o que eu falei, porque quem me conhece, quem tem me acompanhado nesses últimos 8 anos, principalmente nos últimos 8 anos, sabe muito bem que eu não sou de medir palavras quando precisa ser verdadeiro, de faltar com a verdade, que isso não faz parte aqui do meu dicionário, até porque, minha gente, eu por muitos anos, e muitos anos mesmo dentro da política, tudo que eu falei acabou acontecendo em Cacoal. É só vocês acompanharem. Tudo que eu dizia, vai acontecer isso, isso e isso, porque não estão fazendo isso e isso, e acabava acontecendo, né? Então, ontem à noite, fica aqui à disposição aqui para quem quiser perguntar, para quem quiser questionar, fazer comentários aqui na live, fica à vontade. Ontem à noite eu estava num grupo de WhatsApp, grupo da Cacoal da Depressão, junto com várias pessoas conversando, entre elas o nosso prefeito, e ele nós conversando sobre vários assuntos e voltou o assunto da questão do Covid em Cacoal, que está voltando a ser uma preocupação muito grande. Por mais que diga que não, mas está sendo uma preocupação em Cacoal, essa questão do Covid, e nós fomos conversar sobre isso. Tanto eu, prefeito Fúria, todos os participantes do grupo de ontem à noite que estavam ali com a gente. O que acontece? Eu fiz um áudio, aliás, eu fiz vários áudios, e não é surpresa para ninguém, não é novidade para ninguém, que eu sou e estive sempre contra a esses shows, esses eventos que estão acontecendo em Cacoal. Não é surpresa. Isso aí eu falei, repito, que eu sou contra. Fui contra a festa do Dia das Crianças, porque se era para entregar bicicleta, podia entregar lá no endereço que as crianças moravam. Já que elas tinham ganho as bicicletas, que era um prêmio, foi por nota, que eu não sei também que foi feita essa avaliação, como que foi feito. Não me interessa isso, me interessa que foi feito, o prefeito Fúria conseguiu, entregou o material, entregou bicicleta, entregou as coisas no evento. Para mim não tem problema. O que eu não concordo é aquela festa enorme que foi feita, porque não precisava daquilo. Em outubro desse ano. E eu tenho falado isso, inclusive, para o prefeito Fúria, que ele está equivocado em estar liberando essas festas, em estar realizando esses eventos tremendos em Cacoal. E eu vou explicar tudo para vocês, inclusive como está no áudio. E ontem à noite, eu conversando com o prefeito Fúria, que é uma das coisas que eu acho interessante. Boa noite, Marli Gonçalves, Múcio José, meu amigo Luizinho Motax, né? Agora Luizinho do aplicativo, Luizinho da Câmara, meu grande amigo, Wanderson Rodrigo. Boa noite para todos vocês que estão participando aí, né? Compartilhe essa live, por favor. Faça com que essa live ande, faça com que a verdade ande.
porque comigo não tem mentira, não tem conversa fiada, não. E vou dizer e vou repetir de novo. Quem não gosta do jabá é porque não gosta de verdade, gosta de corrupção, gosta de coisa errada. Aí acaba me criticando, acaba falando mal da pessoa do jabá, porque eu incomodo mesmo. Eu sei que eu incomodo. Com ou sem mandato, eu incomodo. E aí, a gente conversando sobre isso, e eu disse que era contra, que sabia que o prefeito Fúria, que nisso eu até elogiei ele ontem, ele sabe disso, não tenho nada contra o Fúria, estou torcendo pelo mandato dele, porque eu tenho uma preocupação que se o mandato dele não der certo, pode cair na mão de quem dizia que resolve e não resolve nada, e de quem estava aí buscando dinheiro aí nos aterros sanitários da vida, né? Nós sabemos dessa parte. E estou torcendo pelo Fúria, porque eu estou torcendo para o Cacoal, fui candidato a prefeito contra o Fúria, ele ganhou a eleição porque a população escolheu ele, eu respeito as urnas da nossa cidade, respeito os eleitores, e isso é democracia. Então o Fúria é o prefeito, é a vez dele, eu estou torcendo por isso. Enquanto ele não estiver aprontando, ou ele não aprontar, ele sempre vai ter meu respeito. Contrário, quando eu tiver que criticar, eu vou criticar. Isso aí, não tenha dúvida que eu vou fazer isso, e o próprio Fúria sabe disso. Como o vice-prefeito Cássio, que estão trabalhando muito bem. Em determinadas situações que eu não concordo, eu critico. Por exemplo, liberar a Expo Norte, a festa do Dia das Crianças, o show gospel do aniversário de Cacoal, Amigos e Violas, e principalmente Gustavo Lima, que foi uma grande multidão, né? Eu sou contra. O resultado vai vir. Nós estamos aí começando a ter novos casos de Covid em Cacoal. Parece que eu estou vendo aqui o Ronaldo Rigo. Será que é Ronaldo mesmo que eu estou pensando? Se for, um abraço, meu irmão. Quanto tempo que eu não te vejo. Ronaldão era dona lanchonete #1 em Cacoal. Meu amigo Ronaldo. É Ronaldo do basquete. Então, eu sou contra e vou criticar mesmo, porque não é hora de festa. E o Fúria ontem, num determinado momento, Lena, ele disse o seguinte, que nós vamos ter muito caso de Covid por causa do final do ano. E eu fui contrário ao Fúria, porque nem chegou o final do ano, nem Natal, nem Ano Novo. Nós já aprendemos, inclusive, fazer amigo secreto através de telefone, nem para ter contato físico. Família Moreira, até o Gedeon, boa noite Gedeon, os demais componentes, Ludo, Dário, todas as pessoas do Cacoal Depressão aí que participava do grupo ontem e tal, dizer para vocês o seguinte, que o Gedeon até brincou, né, que a única família que pode contaminar muita gente é a Moreira, se fizer uma festa de final do ano, porque vai juntar muita gente na festa, né? Não é nenhum caso, porque nós não estamos para muita festa, depois que a minha mãe faleceu, a gente está, não tivemos mais nem Natal, até por causa da pandemia mesmo, mas a gente está comemorando cada um na sua casa, mandando abraço e participando, fazendo as coisas até pelo próprio celular. Então, assim, tem alguém pedindo para entrar aqui? Luizinho? Tá não. Eu estou falando disso porque eu expliquei para ele o porquê que eu era contra a esse show, né? E ele falando que vai ter os casos, porque eu falei, Fúria, mas nós nem passamos, prefeito, pelo Natal, pelo Ano Novo, e já está aumentando os casos. Foi uma questão daquele boletim que saiu ontem, que até a Ivani explicou, que era o número do estado, tal. Nada demais isso. O comentário que eu fiz também foi que eu era contra, que até porque eu não entendia o porquê que só um empresário, que eu também não tenho nada contra o empresário, não sei nem quem é esse empresário, eu sei que é de Cacoal, mas não tenho amizade com ele, não tem vínculo, não tem nada contra nem a favor a ele. Por que só um empresário que ganharia para fazer show em Cacoal? Essa foi uma das questões que eu tenho feito desde a primeira live que eu fiz. Mas não estou aqui criticando, acusando ninguém disso ou daquilo. Uma pessoa falou para mim, e não adianta querer o Fúria, que eu sei que o Fúria não vai se preocupar com isso, e muito menos, ou o empresário, quem quer, porque o empresário sabe o que ele falou. E eu ouvi de uma pessoa, certo? Vou reforçar aqui o que eu disse no áudio ontem. Eu ouvi de uma pessoa, que eu não vou revelar a fonte, ouvi de uma pessoa, sabe aquela história, ouvi dizer, eu não sou muito de ouvir dizer não, mas eu ouvi de uma pessoa, e essa pessoa tem como comprovar isso para mim, né, se caso precisar, que eu não estou atrás disso, porque isso falou lá atrás, ontem que eu fiz o comentário, que o empresário teria ido à prefeitura, e ao sair do gabinete do prefeito, no hall ali, ele falou alto,
vim aqui deixar pacoteira. Isso não quer dizer, eu disse, vem aqui deixar pacoteira. Foi isso que ele falou. Boa noite, Mônica. Isso não quer dizer, população de Cacoal, prefeito Fúria, né, quem está usando esse áudio para, até inclusive com a minha imagem, saiu na matéria no Estado, não tenho problema com isso, porque o que eu falei é o que eu ouvi dizer, como muita gente ouve, mas, veja bem, mas, se precisar eu tenho como comprovar, como eu fiz a vida toda. Essa pessoa não vai negar que ouviu isso, certo? E eu não disse que a pacoteira era de dinheiro, eu não disse isso, porque a pacoteira pode ser de documento, eu usei esse termo também para isso. Quem está fazendo um show pode levar uma pacoteira de papel lá para liberar o show. Mas que o termo foi falado, foi. E chamou a atenção de quem comentou comigo e de quem disse que se for preciso comprova. E não quer se envolver, mas se for preciso, para eu não passar por mentiroso, se comprova. E eu não falei em pacote de dinheiro. Agora, eu vou chamar a atenção de vocês para isso. Dá tanto ênfase com 10 áudios que eu coloquei no grupo ontem, e nesse determinado ponto, se preocupar tanto com esse assunto, eu vejo que não tem necessidade disso. Não o Fúria, que o Fúria, acredito que o Fúria não está nem preocupado com isso. Eu ainda não falei com o Fúria, cheguei da estrada agora, não tive tempo nem para conversar com ele sobre isso, até porque eu não estou nem dando... É um áudio completo que eu não sei de colocar no Facebook, mas eu vou pedir para alguém que possa colocar esse áudio, a população ficar aí sabendo do áudio que eu falei. Mas não tem áudio falando na DILS, por exemplo, em dinheiro, um pacote de dinheiro que foi levado lá. Mas que o empresário, ao sair do gabinete, comentou, vim deixar a pacoteira. Talvez de documentos, para ser avaliado, para olhar, pedir de licença e tudo isso. Só que pegaram essa fala do áudio e em grupos começaram a distorcer. Hoje mandaram um texto para mim falando que o Fúria com isso aqui tem que ser preso e tal. Gente, eu não vejo motivo para isso, até porque quem me falou e eu que comentei ontem no grupo, inclusive com Fúria conversa, eu estava conversando com o prefeito Fúria ontem. Não era conversa fora de outros lugares, é com o Fúria que eu estava conversando. Fúria sabe disso, Gedeon sabe disso. Né? Aí eu, conversando com ele, falei, prefeito, inclusive até aconteceu isso. E eu não entendo por que só um empresário ganha para fazer festa em Cacoal. O mesmo empresário que ganhou a Expor Norte, que para mim, o Fúria tenha comentado, inclusive em cima disso foi que eu respondi, que se o evento não fosse em Cacoal, ia ser em Pimenta, ia ser em Vilhena, se não fosse no Beira Rio, ia ser na Arca, ia ser no Nério, ia ser em qualquer outro clube e tal. Eu falei, Fúria, se você dissesse que não ia ser em Cacoal, não é em qualquer lugar, não ia ter o evento. Você ia evitar esse problema. Aquele show gospel, muito bonito, hora errada também. Porque nós estamos com o mundo inteiro falando em novas cepas, em novas variantes, e aí fazendo festa e aglomerando gente. O nosso prefeito, foi uma das coisas que eu falei ontem, o nosso prefeito, junto com a primeira-dama, secretária de administração, não tenho nada contra isso. Entendeu? Pode muito bem estar usando máscara, ele não estava, foram receber Gustavo Lima, em todo lugar que você vê o Fúria agora já é sem máscara e tal. Então até comentei isso com o Fúria ontem, Fúria, tem que dar exemplo, meu irmão. Tem que andar de máscara, porque amanhã ou depois você tiver que cobrar tudo de novo, tem que dar exemplo. Eu elogiei ele pela vacinação, pelo esse busão que estava parado, ele transformou isso aí junto com a secretária Janaína, fizeram uma documentação, colocaram ônibus para rodar com a equipe dentro, está vacinando nos distritos, nas linhas, em tudo quanto é escola. Ele bateu de frente com o Covid para resolver mesmo. Só que o único vacilo que eu estou vendo nisso tudo é essa liberação de festas desnecessária. E vai perder o controle disso. Porque não é 200, 300 cesta básica que vai resolver o problema de Cacoal. Não é. Entendeu? Porque, inclusive, tem cesta básica de emenda de quando o Fúria era deputado estadual ainda, que não foram nem entrega todas. Aí ganhar 250, 300 cesta básica para um camarote só que custa 20 mil reais. Outra coisa que me chamou a atenção, Fúria, já que nós estamos tocando nesse assunto, eu já vou levantar aqui também o questionamento e que algum vereador, Paulinho de Cinema, meu irmão, boa noite. Se estiver por aí, peça a documentação, verifique isso. João Picheque, presidente da Câmara, Capiche, meu amigo Capiche, quando era presidente de bairro, vivia com o celular na mão denunciando e mostrando muita coisa, e agora a gente quase não vê mais nada, Capiche. Vereador é vereador. Eu estou falando isso porque eu tenho liberdade de falar isso para você, que você já me falou muitas vezes das minhas ações,
às vezes até criticava. Outro dia você disse que eu extrapolava. Eu extrapolo sim em defesa de Cacoal, eu faço qualquer coisa para defender Cacoal. Faço mesmo. Nasci em Cacoal, minha filha nasceu em Cacoal, todo mundo praticamente da minha família nasceram em Cacoal. E nós estamos aí, eu moro em Cacoal, eu vivo em Cacoal. Eu não vou defender Cacoal? Lógico que eu vou. E se tiver que extrapolar, eu vou extrapolar. E os corruptos que não gostam de mim, mas a população tem uma parte que gosta. Nem que seja 2%, 3%, mas tem quem gosta ainda. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Aquele artefato de concreto, eu amo Cacoal, ficou lindo, maravilhoso, excelente ideia. Mas se eu não me engano, aquilo lá estava no contrato dizendo que era uma contrapartida do show. Eu vi um vídeo que o prefeito fez, os funcionários da prefeitura instalando aquilo lá. Ora, se era contrapartida, quem tinha que ter entregue aquilo lá instalado e pintado e bonito e no lugarzinho é quem fez o show, quem ganhou dinheiro com o show, porque fazia parte da contrapartida. 12 mil reais, não sei o que lá, mais um artefato de eu amo Cacoal em concreto, instalado. Não era usar caminhão muque da prefeitura, servidor da prefeitura, porque dá o concreto para aquilo lá, vai dar o cimento para fazer, eu amo Cacoal, e o prefeito foi lá instalar com os servidores. Se o compromisso dentro do contrato era para o empresário instalar, porque era contrapartida, ele que o fizesse. E que os vereadores que estão em mandato hoje, ganhando R$10.100 por mês, me desculpa aí, vossas excelências, espero que vocês não sejam. Paulinho eu sei que não é, o Capicho eu sei que não é, o meu amigo João Picheque eu sei que não é, Nutella. Porque vereador que não pode ouvir uma crítica que se dói é vereador Nutella. Seja vereador raiz, como eu fui 8 anos, de aguentar crítica, de aguentar ameaça, de aguentar café na cara, de aguentar tudo em nome do mandato que vocês deram para mim em defesa de Cacoal. Seja vereador raiz, não seja vereador Nutella não. Que em vez de estar preocupado com fiscalizar a prefeitura, está atrás de perseguir a religião dos outros, por exemplo, com um discurso fuleiro, fraco. Seja vereador raiz. Agora é hora de ser vereador raiz. Peça a documentação. Por que tinha servidores da prefeitura? Por que o próprio prefeito estava lá instalando? Eu amo Cacoal, se era uma obrigação do empresário fazer. Ora a máquina do caminhão muque, ora dos servidores. Ué, se era uma contrapartida, não tinha que ter a prefeitura colocado mão naquilo lá de jeito nenhum. Tá vendo os equívocos? Eu vi. Então quando eu disse que uma pessoa ouviu o empresário sair do gabinete e usar o termo, eu vim entregar a pacoteira, eu não disse que era de dinheiro, não. Em hora nenhuma eu disse que é de dinheiro. Porque eu não estava lá para ver. E se fosse um envelope fechado também e eu estivesse lá e não tivesse visto o que tinha dentro, eu nem podia falar. Eu só estou falando que usou esse termo. E não adianta pagar para ver não, que eu provo. Como eu sempre fiz. Que talvez o rapaz inclusive saiu rindo, brincando, descontraído, porque estava cumprindo ali as obrigações que precisava para poder ter o show. Então isso não quer nem dizer que ele afirmou que estava lá colocando dinheiro. Lúcio Lacerda está aqui assistindo. Se fosse pacote de documentos, por que você falou que quem te disse não ia querer apurar? Se é documentos, não precisava apurar. Eu não disse isso, Lúcio Lacerda. Eu disse que a pessoa não queria se envolver. Mas hoje ela diz, para você não passar por mentiroso, eu posso me envolver sim. Só que eu não disse também que ele falou que era pacoteiro de dinheiro, não. Não disse. Ele disse que ele ouviu, e ele nem viu o envelope, ele ouviu do empresário falando que tinha entregado a pacoteira de dinheiro. A pacoteira lá no gabinete. Né? Ele disse isso. E o rapaz ouviu e falou, tal. E eu estava até aqui em Tocantins, estado vizinho aqui, nós conversando, eu falei, rapaz, tá, mas isso aí eu ainda disse para ele, isso aí é documentos, porque na verdade todo mundo tem que entregar um monte de documento, alvará de bombeiro, não sei o que, senão a prefeitura não libera. E o cara talvez foi lá no gabinete entregar para o prefeito, entregar para o chefe do gabinete para tramitar, sei lá como é que faz, para agilizar as coisas. A gente sabe que isso também tem. Então, Lúcio Lacerda, eu não disse em momento algum que era dinheiro e nem disse que quem falou para mim, certo? História de confessor aí, Lúcio, não tem isso não. Para, que você não precisa disso por cima de mim não. Eu disse o que eu falei no áudio ontem e repito 1000 vezes onde for preciso. Né? E eu não vou ficar aqui discutindo isso, meu amigo Lúcio, porque eu não tenho necessidade disso. E não estou preocupado com isso também não, porque eu falei no áudio, o áudio está lá, 5 minutos e pouco. Até porque eu disse para o prefeito que não precisava e achava até estranho porque só uma pessoa ganha para fazer show em Cacoal.
E quando terminou o show do Gustavo Lima, o próprio empresário já estava dizendo que o ano que vem vai fazer rodeio com 12 etapas, com R$500 mil. Beleza, não tem nada contra isso. E a única coisa que eu disse é que Cacoal não ganhou nenhum centavo com esse show do Gustavo Lima. Porque o Gustavo Lima, excelente cantor, não tem nada contra ele, sou fã do Gustavo, tá fazendo o trabalho dele. E o Fúria ontem disse para mim assim, o prefeito, mas Jabá, a Covid tá no Brasil todo, tá espalhando no Brasil todo. Eu falei, tá mesmo, prefeito. Porque liberou show no Acre, liberou show em Porto Velho, liberou show em São Paulo, liberou show das cantoras lá, das patroas, que agora estão lá, sem a nossa querida cantora Marília Mendonça. E estão fazendo show no Brasil todo. Lógico que tá o Brasil todo se contaminando. Mas não precisava Cacoal tá. Não precisava Rondônia, com o excelentíssimo senhor governador Marco Rocha, se ele meteu uma caneta aí proibindo, inclusive, até casamento, que tá na hora de fazer isso. Gente, vamos cair na realidade, o mundo inteiro está em alerta. Então eu estou chamando aqui essa live, meu amigo Paulo Rosa, que hoje falou sobre isso também lá no programa dele, que eu estava assistindo enquanto eu jantava no posto de combustível em viagem. Aí coloquei aqui, estava assistindo o Paulo Rosa. Estou à disposição, tanto do Paulo Rosa, do Fúria, do empresário, de quem quer que seja. Quando eu usei o termo pacoteira lá no áudio, eu não disse que era de dinheiro. Vocês podem ter certeza disso, certo? E se fosse, e eu tivesse visto, eu falaria. Agora não adianta, viu, meu amigo Lúcio, com isso querer fazer um escarcel e tal. Tem coisas erradas, pode até ter coisas erradas, não está correto, você não concorda com tudo que o Fúria fala, ou diz, ou age, respeite sua opinião, tira o chapéu pela forma que você tem feito as suas denúncias, muito bem respaldada, Lúcio Lacerda. Mas eu não disse em momento algum que a pacoteira era era de dinheiro. Eu só disse que a pessoa ouviu quando o empresário... Estou repetindo aqui pela 5ª vez o que eu disse no áudio. E quem me conhece sabe que eu não preciso inventar nada da vida de ninguém, não precisa de ficar aqui aumentando nada, porque eu não tenho necessidade. Só não libero abaixo o salário dos vereadores em Brasília, eles não fazem. Marco Antônio, eu não entendi, viu, Marcos? Mas eu vou ler de novo daqui a pouquinho. Só Deus sabe, Luizinho. Verdade. Os vereadores sumiu de Cacoal, tá igual torcida do Flamengo. Essa opinião aí do Marcos Antônio. Boa noite, Jabá, Mônica. Boa noite, Jabá, Marco Antônio. Carlinhos da Tenda, boa noite. Tá? Tô aqui, gente, então tá esclarecido. Isso pra mim o que eu disse ontem foi num contexto geral, junto com o próprio prefeito que estava me ouvindo. Até o Fúria respondeu parte do que eu tinha falado. O Fúria nem levou em consideração aquilo que eu tinha falado da parte desse termo pacoteira, tá? Então, estou à disposição, tranquilo, não estou aqui acusando. Alex Matias, boa noite, Alex. Lúcia Silva, boa noite. Carol Soares, boa noite. Josélia, boa noite. Então, estou tranquilo em relação a isso. Quem não deve também não teme. Então, se não tem nada aí, né, da parte aí do gabinete ou do próprio empresário, também não precisa se preocupar, né? E eu estou de boa, tá? O Lúcio, o nosso jornalista, advogado Lúcio Lacerda, pegou o áudio, fez a matéria. Ele é jornalista, ele faz o papel dele, não tem problema nenhum com isso. Agora, eu não disse, só me chamou a atenção, Lúcio, porque lá na matéria, César Kondak, que chegou para mim, César Kondak, tinha um pacote de dinheiro, tinha foto minha, do próprio Fúria e do Gustavo Lima, achei até bonito, nós três lá na foto. Estava sem máscara, precisava estar de máscara, Lúcio. Mas tinha um pacote de dinheiro, e eu lembro que eu não citei o termo dinheiro, Lúcio. Então, por isso que eu fiz aqui essa live, estou fazendo essa live para ratificar isso, porque quem falou para mim não falou em termo dinheiro. Rose Góes, boa noite, Rose, saudade de você. César Domingos Kondak, grande amigo, ex-vereador de Cacoal também, um cara do bem 100%. Lu, só reforçando quando você fala que se o cara que falou que te falou não ia querer apurar, nem sempre, Lúcio. As pessoas não querem entrar em problemas, as pessoas não querem entrar em demandas que não tem sentido nenhum. Mas que ouviu e que houve comentário, sim. Tá? E se for o caso, se quiserem levar, o próprio empresário quiser me questionar, aí ele sabe que ele falou e aí eu vou provar que ele falou. Pronto. Agora o que tinha dentro do pacote, se era dinheiro, se era ouro, se era
documentos, se era isso. Aí nem a pessoa também que me disse falou nada do que era. Eu que ainda disse para a pessoa, talvez isso seja um pacote com pedidos de alvará, de licença e tal, porque ainda disse assim, seria muita ousadia, ainda brinquei. Né? Seria muita ousadia. Mas o Fúria não está para ir aí na prefeitura para estar recebendo dinheiro, para estar com corrupção. Eu não acredito que o Fúria pegaria essa oportunidade que 26 mil eleitores deu para ele, para repetir o mesmo erro, o mesmo pecado, o mesmo equívoco e a mesma corrupção que a administração passada, anterior a ele, saiu fazendo. Né? Em vários sentidos aí. Inclusive assinarem contrato da energia também, que para mim foi, da Energisa também para mim foi um absurdo. Bom, as pessoas ouviram o seu áudio. O contexto não indicava que fosse outra coisa, senão dinheiro. Essa aí é a sua opinião, Lúcio Lacerda, que eu respeito de coração, sem problema nenhum. Mas aí entenda o que quiser, e o bom entendedor já está entendendo da minha boca, bem claro aqui, o que eu quis dizer no grupo de WhatsApp Cacoal da Depressão. Vanderlei Roque, estou ligado aqui do Jardim Itália. Um abraço, Vanderlei. Jimenez Félix, boa noite, grande Jabá Moreira. Boa noite, Jimenez. Celina Matias, a gente só espera que não venha fechar as igrejas depois. Pois é, né? Depois sobra até para as igrejas, né, dona Celina? Porque aí pode aumentar o número, agora vai ter que fechar as igrejas também. Nem rezar pode. Festar pode, mas rezar não. Até isso que vieram questionar para mim. Teve show gospel, mas não teve show católico, né? Não teve show católico no dia do aniversário de Cacoal. E Cacoal não é constituído só por uma religião. Cacoal tem católico, Cacoal tem evangélicos, Cacoal tem pessoas do Umbanda, de todas as religiões, e é um estado laico. Então eu até vejo de uma forma que eu, prefeito, não teria feito daquela forma. Aniversário de Cacoal, vai ter 2 cantores aqui evangélicos, vai ter 2 cantores aqui católicos, vai ter manifestação com a apresentação de outras religiões, sem problema nenhum, porque aí sim ia ser democrático. Agora, trazer um cantor, que inclusive também, prefeito Fúria, foi questionado aí por muita gente, o valor desse show, né, 75 mil, não sei o quê. Eu acompanhei tudo isso, gente, porque eu amo Cacoal e eu estou aqui acompanhando. Prefeito Fúria, os católicos, pelo que eu vi em reportagens prévias, foram convidados. Daniel Paixão, os católicos foram convidados. Cacoal foi convidado. Só que show, igual foi feito, gospel, certo? É ligado aos evangélicos. O cantor que estava lá era evangélico, não era católico. O cantor que estava lá, ele, por exemplo, ele não ia cantar Ave Maria, porque ele não acredita em Ave Maria. Ele não acredita na Eucaristia, na hóstia consagrada, nos cânticos de adoração que tem de hóstia consagrada. Ele não ia cantar uma música para católico no show dele. Eu tenho certeza disso, Daniel. Não vem com esse papo que comigo não cola. Outra coisa, eu vi uma cena essa semana que me chamou a atenção. Já vou aproveitar aqui também. Quem não gosta de jabá, porque gosta de corrupção. Aqui, isso aí é fato já em Cacoal. Os que me detestam é porque não gostam da verdade, não gostam de coisa honesta. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vi essa semana a esposa do presidente da República orando em línguas dentro do, não sei se era do Congresso ou se era do Senado, uma vitória lá no trem, mais um monte de gente, um senador de Rondônia orando em língua, não sei o que. Oricândara, xandara, rabalacândara, brincando com isso. Que é brincadeira. Que eu ia para ganhar voto nos evangélicos, para dizer assim, olha, ora em língua, mulher, nossa senhora, glória a Deus, aleluia. Eu também oro em língua, gente. Quero saber se minhas ações, eu quero saber se meu comportamento, eu quero saber se o meu olhar para o próximo condiz com a oração em língua que eu estou fazendo, que é línguas estranhas. Está lá em 2 Coríntios, na Bíblia, qualquer um sabe onde está. Agora, vim com aquela showzinho, nego filmando, e o outro, aleluia, aleluia. Eu sou contra isso. Sempre fui. Oração é dentro da gente, que nós somos igreja onde nós estivermos, com as nossas orações, nosso comportamento, nosso testemunho. E lá no templo, lá na igreja, cada um no seu lugar. Essa história de ficar o tempo inteiro misturando falsos pastores com política, e que os falsos pastores têm a esposa nomeada no gabinete dos falsos políticos, deputados, senadores. Isso aí
é hipocrisia, é sepulcro caiado. Estou mudando um pouco de assunto, já que eu fui para esse lado já, que tem a ver com o show que aconteceu lá atrás. Quando tem democracia, pensa-se em todos, pensa-se na cidade por inteira. O show, o presidente da Funcal, meu amigo Pedro Rabelo, que eu tenho todo carinho e respeito pelo Pedro Rabelo, ele é evangélico. Nosso prefeito, até onde eu sei, também é evangélico. Nada contra isso. Vice-prefeito era católico, então sempre tempo, não sei se ainda é. Beleza. Presidente da Câmara é católico, João Picheque, mas não foi a Câmara que realizou o evento. Como também eu não concordaria que o evento fosse só com cantores católicos, só porque é por município, espaço público do município. A menos que fosse um evento organizado pela Igreja Católica e não pela Prefeitura. A menos que fosse um evento organizado pela Igreja fulano de tal, Assembleia de Deus, Luterana, qualquer outra igreja que estivesse usando o espaço. Eu como católico e como convidado, Daniel Paixão, eu iria lá se eu quisesse. Porque eu sabia quem estava organizando o evento, sabia que talvez eu poderia até ouvir alguma coisa que eu não gostasse em relação a Nossa Senhora, como católico geralmente sofre com isso, porque ninguém respeita. Eu sou obrigado a respeitar tudo que as outras igrejas falam, mas respeitar o que eu creio na minha, geralmente a gente não respeita, certo? Então assim, foi outro erro que eu vi. Além do maior, que foi aglomerar aquele tanto de pessoa, e o fúria que eu falei para ele ontem. O senhor tinha que estar usando máscara, prefeito. Hoje eu estava num evento, aqui em São Domingos do Maranhão, com várias pessoas, várias autoridades, e com uma distância enorme. Porém, eu estava faltando ar, porque tive 2 Covid, por causa da máscara. E aí eu fui e olhei para o prefeito que estava lá naquele momento, estavam todos com máscara, e disse para ele: prefeito, o senhor permita que eu tire a máscara para falar? Estou com uma longa distância, tenho 2 vacinações e tal. Aí ele falou: permito. Aí eu fui e disse assim: eu estou pedindo para o prefeito, porque ele é o responsável pela cidade. Eu sou visitante. Se ele falasse assim, não, o senhor tem que continuar falando de máscara, eu ia continuar falando de máscara. Com dificuldade para respirar e tal. Por causa do cansaço que está me dando com a máscara. Mas eu fiz. Pedi para o prefeito, que é o que tem a chave da cidade, se eu podia tirar a máscara ou não. Lá naquele evento, agora falando aqui para o meu amigo Daniel Paixão, que sempre justifica de alguma forma, lógico, católico também é cacoelense, mas teria ficado na baliza, bonito, se a festa tivesse sido feita para todas as religiões. Porque nós temos que pensar nisso, para todos os credos. Não adianta mais querer fugir disso. Então, gente, deixa eu baixar aqui para me ver o comentário, para não ficar nada para trás. Sim, Jabá, eu só disse que foi divulgado pela Funcal, que o evento era aberto para que cantores locais católicos, tá, eu não vi isso, tá, locais católicos e evangélicos foram convidados para se apresentar na solenidade de aniversário de Cacoal. Foi só um esclarecimento. Tá bom, Daniel, quanto que ia pagar para os cantores católicos? Porque pro evangélico pagou 75 mil e trouxe não sei da onde, com tantos cantores bons que tem em Cacoal. Aliás, um show do meu amigo Douradense Cuiabano não fica devendo nada para ninguém. Mas nunca eu lembro dele de Cacoal. Lembra quando é para gravar? Lembra quando é para gravar? O nome é hino para Cacoal, música de Cacoal, de graça. Aí lembra do meu amigo Douradense e Cuiabano. Tiago Silva, concordo. Luizinho, Carlos, falam o nome dos senadores. Ô Luizinho, um dos senadores que estava lá nessa oração e que eu não acredito nisso, porque o próprio testemunho não condiz com isso, é Marco Rogério. Senador Marco Rogério. Não tenho nada contra a pessoa dele, mas eu não acredito naquela oração feita daquele jeito, não. Eu precisava acreditar em outros atos, que é a vida particular dele. Que talvez daqui a pouco também ele vai querer me processar, porque o direito de expressão está acabando nesse país. Mas também não estou preocupado com isso, não. Já tá, vamos ver aqui. Não tem problema nenhum falar isso aqui, porque ele é evangélico, né? Se ele não fosse, não poderia estar falando. Cadê? Tá, acho que já está aqui todos os comentários. Então é só isso, o comentário e as colocações que eu fiz. Prefeito Fúria, ele tem que trabalhar. Prefeito Fúria, ele tem que trabalhar. Larga a mão de show de Gustavo Lima ou festa em Cacoal. Começa a asfaltar os bairros em Cacoal. Quando chover, vira um brejo na cidade. Ah, entendi. Prefeito Fúria tem que trabalhar. Larga a mão de show de Gustavo Lima ou festa em Cacoal. Começa a asfaltar os bairros em Cacoal. Quando chove, vira um brejo na cidade.
Tá aí Marcos Antônio fazendo sua reclamação. Lucy de Souza. Tem uns aí que tá louco para colocar o atual prefeito na situação da ex-prefeita de estimação. Deita que de pé vai cansar. Deita que de pé vai cansar. Berra Bezerrão. Tá claro o seu áudio, Jabá. Não esquenta, não. Beleza, Luci. Cadê? Bom, pro bom entendedor, acho que eu já expliquei. Lúcio Lacerda, boa noite para você, meu amigo. Obrigado aí pela participação aqui na minha live. Gente, é ruim porque a gente fica procurando o comentário. Para vocês aparece, para mim não aparece. Tem um negócio aqui que eu vi do Cacoal da Depressão, eu queria ler, mas eu não estou conseguindo. Muito comentário aqui, eu não estou dando conta de... Jabá, pacote de documentos? Não disse em pacote. Eu disse que tinha ouvido a palavra pacoteira. A pessoa ouviu a palavra pacoteira. Perfeito. Então tá bom. Essa questão também do show, gente, eu só estou esclarecendo isso porque o Estado de Direito ele é laico, ele não tem que ter lado. Eu vou trazer um show evangélico pela Prefeitura Municipal, pagando com dinheiro da Prefeitura Municipal, então eu tenho que trazer um show católico, cantores católicos também. Talvez os 75 mil dava para trazer 3 cantores, agradar 3 religiões. Talvez, né? Não sabe? Mas teria que ter dinheiro, então 75 mil reais teria que ter para agradar as 3 religiões. 75 para um show católico, 75 para o evangélico, 75 para o de Ubanda, para quem fosse. Porque o município não é feito só de uma religião. Por mais que eu seja católico, se eu fosse comemorar o aniversário de Cacoal, eu colocaria aí para agradar todo o público de Cacoal, inclusive os que pagam imposto para me contratar os cantores. Isso eu não tenho dúvida, né? Marli Gonçalves, Ângela Souza, boa noite. Lúcia Silva, boa noite. Alex, já cumprimentei. Dona Celina. Kelly da Silva. Wilson Klein, boa noite. Wilson, grande professor. Um abraço para você, professor. Janete Cavalieri, boa noite. Bastante gente aqui. Legal. Bom, os que estão aparecendo até aqui agora são esses aqui. Tá? Então, gente, com todo o respeito que eu tenho a vocês, com todo o respeito que eu tenho a Cacoal, ao prefeito Fúria. Fúria sabe que eu não tenho nada contra a pessoa dele. Isso foi apenas um comentário. Se quiser levar para frente qualquer situação aí, todo mundo tem o direito de questionar. Não tem problema. Isso aí eu não tenho questão nenhuma. Sobre o aumento da água. Ontem eu liguei para o presidente do SAAI para ouvir dele, Luizinho, qual era essa situação da água. Quero lembrar que o prefeito Fúria, em 2014, 2015, quando o prefeito Fúria era vereador junto comigo, nós tivemos um projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara, porque era necessário que fizesse um reajuste na água, porque o metro cúbico de água de Cacoal, ele é considerado a água mais barata do estado de Rondônia, certo? Então, assim, não tem como ter reajuste, não tem como ter nenhum investimento dentro do SAI se não tiver o realinhamento dos valores da água que estão atrasados desde 2006, nós estamos em 2021, e se não tiver, não tem como dar aumento para ninguém. E os próprios servidores estiveram na Câmara essa semana, que foi informado pelo Sindicato de Servidores do SAAI, Luizinho e os demais que estão assistindo, conversou com vários vereadores, inclusive vereadores que fizeram foto, abraçaram os servidores e disseram que iria apoiar essa questão do reajuste da água, que dá 24%, lembrando que 24% na água também vai aumentar a sua rede de esgoto, 24% de tratamento de esgoto, porque aumenta, você paga 100 de água, aí você paga mais 60 do esgoto, 60%. Então se aumentar vai para 124 e 60% dos 124. Então você vai aumentar um pouquinho de esgoto também, né? Temos que levar isso em consideração. E aí o Thiago me explicou dessa forma, o Thiago Tesari, um abraço para ele aí, que tenho acompanhado o Thiago em várias ações dele, e tem alavancado muita coisa dentro do SAAI, não estou aqui puxando o saco, porque até não tem nem por que fazer isso, considero o Thiago tem feito uma grande presidência lá no SAAI. Agora o que me chama a atenção é vereador Valdomiro Corá, que no mandato passado vivia com o rabinho entre as pernas e que não questionava nada. Eu estou falando do mandato passado porque estive vereador junto com ele.
E hoje, eu não vejo condição nenhuma do vereador Valdomiro Corá questionar nada, nem um zunido de um pernilongo. Porque a esposa dele esteve presidente do SAAI e não sequer instalou uma bomba que foi compra lá com o dinheiro que o Franco deixou, que passou 3 anos, 4 anos sem instalar as bombas, e quando foram ver, tinham compra as bombas erradas. Já que quiseram tocar no assunto do SAAI, vamos lá. O vereador Valdomiro Corá, ele não pode, ele não tem condição, nem moral, nem conhecimento suficiente para questionar nada, porque no mandato passado ele ficou quieto o tempo inteiro, inclusive querendo me desmentir, querendo atrapalhar o processo da Câmara, passando por cima do regimento da Câmara várias vezes, qual foi a aprovação daqueles 5 milhões de reais. Cadê ele? Ele hoje é vereador. O que foi feito com aqueles 5 milhões de reais, vereador? Que o senhor empurrou de goela abaixo lá na Câmara, que não deixou a gente nem discutir, nem votar nele? Aí a pergunta, vereador, apesar que eu não perco muito tempo com o senhor não, mas eu tenho visto o senhor querendo encampar aí uma campanha de oposição agora que não cola. O senhor passou 4 anos calado, o senhor passou 4 anos dizendo que até a Polícia Federal estava mentindo. E eu falo porque eu acompanhei, eu sofri com as suas inverdades, mentiras, calúnias, com o seu joguinho podre. Tá, vereador Corá? Então o senhor não tem moral para questionar nada. Aliás, o senhor não consegue nem fazer a conta de porcentagem de água, como é que tá, como é que pode ser feito. Não consegue, eu tenho certeza disso. Absoluta certeza. Com 5 mandatos que o senhor tem, que eu nem considero como mandato. Estou falando aqui porque eu sei de quem que eu estou falando. Já que perguntaram aí. Agora, o aumento da água, no meu ponto de vista, Luizinho, nesse final de ano, eu penso que não é um aumento, mas o SAAI tem que sobreviver. E nós não podemos deixar, de hipótese alguma, de manter o SAAI, porque quem paga o SAAI é a população de Cacoal. Porque senão daqui uns dias vão ter argumento, vão ter justificativa que tem que privatizar o SAAI. Jamais eu não vou admitir isso nunca. Que é promessa, inclusive, do prefeito Fúria, que jamais isso vai acontecer no mandato dele. Mas o Fúria, concluindo o que eu comecei a falar no começo da fala, foi contra o reajuste do aumento da água naquela época, em 2015, quando era vereador, discursou contra, que não era a favor, que não votava aumento, que não sei o que, não sei o que. O Fúria disse, e eu acredito, porque também o Tiago Tesari falou para mim ontem, através de telefone, uma ligação por telefone, me atendeu. Muito obrigado, Tiago Tesari. Não estou vereador diplomado pelo cartório eleitoral, mas estou aqui à disposição da população e Vossa Excelência, Vossa Senhoria me atendeu ontem e me explicou a questão desse aumento. Eu entendi que eu já sei da história desse aumento. É um direito dos servidores que vem buscando isso lá de trás. Mas não foi o prefeito Fúria que encaminhou para a Câmara o pedido de reajuste. Lógico, assinar o projeto, atendendo um pedido de sindicato dos servidores do SAAI. Ele, lógico, que tem que respeitar. Os servidores do SAAI têm dado exemplo, têm carregado essa instituição aí nas costas há muito tempo, né? Esse reajuste é para ser dado aí há muito tempo também, mas todas as vezes tem essa questão de muita gente não concordar, de muita gente de ser fora de hora ou fora daquilo. Né? Então, assim, estou deixando claro aqui a informação que o Tesari passou para mim. E também deixando claro que vários vereadores que estavam na sala abraçou os servidores públicos, meu amigo Paulo Henrique abraçou os servidores públicos, doutor Paulo, o próprio vereador Corá abraçou lá os servidores, dizendo que ia apoiar, falou porque foi servidores que falaram para mim. Eu não acredito no Corá não, eu não acredito em nada que o Corá fala, eu não, porque eu convivi com o Corá de perto, eu convivi, eu sei o que é Corá há 8 anos, eu sei o que é Corá e o que é coral. Entendeu? A diferença é bem pouquinha. Então, eu não acredito em uma vírgula. Nenhuma vírgula. Sem não querer nem... Pode fazer o que você quiser. Para mim, você não... Em cima de mim, você não cola, não. Tá? Então, assim... abraçou os servidores, falou que ia apoiar e depois ficou fazendo politicagem como sempre. Vou dar um exemplo para vocês. O Valdomiro Corá... Isso eu já vi com meus olhos, pode procurar lá nos anais de registro da Câmara, na diretoria legislativa. De chegar projeto para votar um aumento, votar uma taxa, tudo, ele fazer um maior escarcéu, aumento de vereador,
ele concordar lá na sala de trás que ele vai votar no aumento e na hora do aumento ele ficar em pé, para ele ser um dos que votou contra. Ele mais outros vereadores que fez isso aí no passado, finados por aí. Certo? Ele falou, não, vou votar. Quando chegou na hora de votar, foi um que ficou em pé, porque ele sabia que passava, não precisava do voto dele. Mas para ele ficar de bem com a população, ele levantou na hora. E o que eu estou falando, eu provo, inclusive, em documentos, registros. Voto contrário, vereador Valdomiro Corá. Agora, se for votar isso aí para água, e se fosse a digníssima esposa dele, que fosse presidente do SAI, ele era o primeiro a brigar para colocar esse aumento. Até tentaram fazer outras coisas no SAI. Mas tinha Jabá Moreira, tinha Pedro Rabelo, tinha Paulo Linho do cinema, tinha o Mão, Castelinho, e nós seguramos muita coisa ali para a Cacoal não pagar mais caro. Por exemplo, 25 milhões de reais que era para ter financiado e não financiou. Porque não adiantou me dar banho de café, porque eu não cedi não. Com 3 ruas faltadas dentro do projeto, igual tinha. Beleza, gente? Então, olha, deixa aqui minhas palavras para vocês, um abraço. Vou tomar um banho agora, descansar. Amanhã tem serviço aqui cedo. Só a reunião, tem 3 aqui amanhã. Só ler aqui que o Ronildo Julião escreveu. E o que está acabando as igrejas é os falsos pastores, pastores políticos, que o país está cheio. Também acredito. Tem falsos padres também. Isso aí em toda religião, tá? Não estou aqui só criticando uma, não. Mas tem muito. Falsos pastores, tem muitos. É bíblico, né? Falsos pastores tem demais. Daiane J. Clipel, Trevisani, um abraço, Daiane. Vamos lá. Boa noite, Jabá. Paulo Rosa, boa noite, Paulo Rosa. Tudo bem, Paulo? Amanhã, se quiser me convidar lá no seu programa, estou à disposição para participar do seu programa, como sou sempre bem recebido no seu programa. Luzia Bacher, boa noite, Jabá. Você sabe falar sobre o saneamento básico do Riozinho? Lembra que foi comprado até um terreno para fazer a lagoa de tratamento? Muito obrigado, Luzia. Lembro, Luzia foi... Luzia que perguntou, né? Lembro sim, minha amiga. Lembro, eu questionei, inclusive, na época, quis olhar a documentação para acompanhar, compra o terreno, até porque tinha que ser um processo muito rápido para comprar, porque senão perdia coisa nenhuma, porque eu sabia, né, que não tinha nada a ver com o dinheiro da ex-prefeita, da administração passada, porque é dinheiro que ficou garantido do Padre Franco. Eu sabia disso. E que até hoje não foi investido, nem lá no Riozinho, nem nos 47 milhões do SAI. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Passou 4 anos, com 3 prefeitos que teve nos últimos 4 anos. Glaucione Rodrigues, Cirone Deiró, porque ele foi prefeito 30 dias. E Maria Simões, prefeita tampão 90 dias. O nome é prefeita tampão mesmo, isso aqui não é falta de respeito não, é o termo que fala, prefeito tampão. 3 prefeitos na administração passada, o Fúria está terminando o 1º ano, e ainda vai levar mais 5 anos para acabar o dinheiro que Padre Franco deixou nessa prefeitura. Hoje eu vi o prefeito falando no áudio aqui, antes de começar aqui uma live, que me chamou a atenção. Vereadores, me chamou a atenção o que o prefeito falou. Auxilie o prefeito nisso, procura saber. O prefeito disse que uma das creches aí está com um projeto inadequado. Mas, prefeito, da ordem de serviço, começar a creche, faltando um pouquinho para terminar, descobrir também é um absurdo isso, prefeito. É um absurdo. Nós temos aí excelentes engenheiros na prefeitura, inclusive o secretário, meu amigo, secretário Tiago, de planejamento, é engenheiro de carreira, engenheiro civil, um cara massa, excelente. Tiago tem um conhecimento vasto, acompanhou sempre isso, né? Não tem, eu acredito que o Tiago não ia comer uma barriga desse tamanho, de estar um projeto até agora, prefeito Fúria, é errado. Tem que procurar saber essas falas. O que pode me dizer sobre aqueles idosos que estão na São Camilo, todos aposentados, tendo visto que uma entidade que recebe uma grande ajuda financeira, e vejo umas publicações com foto dos mesmos. Ai, acabou, pagou aqui, eu não consegui ler o restante. Peraí. Dos mesmos... publicações dos mesmos com cartaz pedindo chinelo, perfume, boné e outros. O salário deles não dá para comprar esses itens, são singelos e de necessidades extremas. Quem fiscaliza isso? Veja bem,
A entidade São Camilo, né? Ela faz parte, é uma associação, parte dela é da igreja também, mas lá tem uma pessoa que administra. E a fiscalização, como tem dinheiro público, é obrigado, sim, ser feito também pelas pessoas que colocam as suas emendas lá dentro. Eu não posso, não vou falar nada, porque eu não tenho nenhum conhecimento de fatos lá dentro. Já fui visitar, já ajudei, já sou amigo de todo mundo lá, sim, mas eu não tenho conhecimento. Se eu tivesse algum conhecimento em relação a isso, eu falaria aqui com toda a tranquilidade do mundo. Concordo com o aumento, mas a paulada, viu, Clempe? Concordo com o aumento, mas a paulada não vai dar para ler porque sumiu aqui. Amarildo Verdano, boa noite, Amarildo. Cadê, rapaz? Ia ler o comentário do professor Wilson Klein. Não vou conseguir achar mais, Wilson. Tá? Então, assim, tá aqui, concordo com o aumento, mas a paulada de 24% é justo com o cacoalense? Acho que não. Tem que ser revisto, né? Eu também acho que é muito, quase 25%, a metade de 50%, está quase aumentando um quarto do valor da situação. Eu penso que poderia ser revisto sim esse valor, mas é necessário ser visto alguma coisa, porque o SAAI precisa de socorro. Isso aí eu estou falando porque eu tenho conhecimento, que eu passei pela Câmara e nós vimos lá alguns números, tá? Então assim, se eu estivesse na Câmara hoje, sou sincero em falar para vocês, se eu estivesse como vereador hoje na Câmara, eu ia analisar esse projeto, sabendo quem está à frente, que está o sindicato pedindo esse apoio. O próprio Tiago Tesari confirmou também que tem essa necessidade, e meu voto seria favorável. Eu iria buscar abaixar esse valor um pouco, como o próprio Wilson está sugerindo, eu também penso que ia aprovar uns 12%, 10%, no máximo 14%, aí já estaria atendendo alguma coisa, porque até 2006, penso que o sindicato pode chegar nesse acordo com os vereadores, né? Os vereadores têm que sentar com esses servidores e discutir isso, porque é necessário sim, não tem como correr disso mais. E também os gastos e os custos, procurar saber por que está alugando o carro, por que isso e aquilo, que é um direito dos vereadores e da própria população, né? Então, é isso. Tá bom, Luizinho, o Carlos tá bom, 10% tá bom, é isso. Luizinho concorda que 10% também estaria bom. Gente, eu agradeço vocês, aqui já são 23 horas. Deixo aqui meus agradecimentos. Um abraço para todos vocês, ao prefeito Fúria, ao Lúcio Lacerda, que foi divulgador aí da matéria, todo o meu respeito, fica à vontade, estou aqui à disposição, Lúcio. Não retiro o que eu falei no áudio, mas eu não usei nenhuma vez o termo pacoteira de dinheiro ou coisa parecida, né? E estou à disposição, Como eu disse agora há pouco a uma pessoa que me perguntou, Jabá, mas isso aqui, Jabá? Eu falei, isso aqui, se for preciso provar, eu tenho como. E quem falou, sabe que falou, então, de boa, para mim não tem problema. Boa noite para toda a família aí. Um abraço para vocês. Cara, eu vi um negócio aqui do Cacoal Depressão, mas eu não consegui mais ler onde estava, que era do grupo Cacoal Depressão. Infelizmente eu não vou poder falar sobre isso. Então estão criando muita celeuma, aumentaram muita coisa, as próprias palavras que estão aí distorcendo tudo. E isso para mim é desnecessário, porque não foi dessa forma que eu falei. Mas não estou dizendo você não, Lúcio. Estou dizendo até quem fez outros comentários, né? Um abraço, fica um abraço aqui também, com muito respeito ao Valdeci Lopes, da TV Alamanda, meu amigo Valdeci Lopes, e a todos vocês aí que estão nos assistindo. Um abraço, boa noite, vou descansar, fiquem todos com Deus, né? E até amanhã, se Deus quiser. Máscara, álcool gel, quem não vacinou ainda, vá se vacinar, vá procurar a segunda dose, vá procurar a terceira dose, porque também não adianta querer só culpar o poder público. O poder público tem feito seus equívocos em relação aí à abertura do show. Mas de você não ir vacinar, a culpa é sua e acaba contaminando uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história, que talvez por ignorância ou por não acreditar na ciência, você não quer vacinar. Um abraço, Deus nos abençoe, boa noite, fiquem todos com Deus. Obrigado, gente. Compartilha essa live, compartilha a live, por favor.